A TVCI divulga a primeira pesquisa para as eleições municipais de Guaratuba no ano de 2024. Para esse estudo, foram ouvidos 40 eleitores entre os dias 13 e 16 de novembro. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos. Vamos ver como está a intenção de votos dos moradores de Guaratuba para o cargo de prefeito com resposta espontânea, quando não são colocados os nomes dos possíveis candidatos. A pergunta feita foi: se as eleições para prefeito de Guaratuba fossem hoje, em quem você votaria? 74% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 8,9% disseram que votariam em Roberto Justus. 5,7% disseram que não votariam em nenhum candidato. 4,5% votariam em Evani Justus. 3,1% em Maurício Lense, 2,5% em Fernanda Monteiro e 0,8% em José Ananias dos Santos. Paulina Muniz e Jean Colber receberam 0,3% da intenção de votos. E aqui é importante reforçar que mais de 84% da população, se somarmos quem não sabe e não respondeu, com os que indicaram, então, a sua preferência pelo prefeito Roberto Justus, que não pode ser candidato mais uma vez, e também o pessoal que disse que não votaria em nenhum, então a gente tem 84% da população que ainda não definiu o seu voto ou não se enxerga votando em nenhum dos candidatos apresentados ali naquele momento. Na verdade, essa foi uma pesquisa espontânea, ou seja, a pessoa tinha que dizer quem que ela decide, então, mostrar a sua intenção de voto. Então, ainda é um cenário, Tony, que tudo, absolutamente tudo pode mudar. A gente está falando aí de mais de 84% da população sem apontar um candidato nesse momento. Bom, está totalmente em aberto, né, a eleição por um lado, mas, por outro, eu vejo como preocupante, porque não surgiu nenhuma liderança a ponto de mexer com a opinião pública. Está aqui estampado, né? Mesmo porque se dissolve muito aí, né, o número de eleitores que vai em um candidato, porque a gente tem alguns grupos, eu vim até conversando com o Pierre aqui a respeito dessas eleições em Guaratuba, então a gente tem, em primeiro lugar lá, Roberto Justus com a Fernanda Monteiro, que a princípio seria a candidata, né, do atual prefeito Roberto Justus. Aí a gente tem a Evani Justus, que se colocou como oposição ao Roberto Justus, né, em algum momento em Guaratuba, mas a gente não tem nada definido, para dizer a verdade, né? Porque política, tudo pode acontecer. A gente já viu acontecerem algumas alianças, algumas coligações que seriam muito mais surpreendentes do que ver a Evani se juntando com Roberto Justus. E aí a gente tem um terceiro grupo também, Tony, que é o grupo formado pelo Maurício Lense, pelo José Ananias dos Santos e o Jean Colbert, né, que são aí outras pessoas que se colocaram também numa aliança para tentar disputar essas eleições municipais de Guaratuba. E aí a gente só tem mesmo um pouquinho mais de definição quando cada um dos grupos colocar o seu candidato, né? E aqui vale reforçar que a Evani Justus é tia do Roberto Justus e ela já foi prefeita de Guaratuba, sendo situação, sendo então a pessoa que representava a família Justus. Hoje ela se coloca como oposição, então essa mudança de lado aí pode significar de fato uma oposição, como também pode significar um momento inicial e depois negociar através de conversas, né, deles fecharem até talvez uma parceria. Isso é claro, a gente está trazendo o cenário, né, Tony? Não estamos falando que isso vai acontecer, nós estamos aqui cravando que, de fato, a Evani Justus... são suposições enxergando o tabuleiro da política da cidade de Guaratuba. É difícil você ver a Evani, né, a oposição ao Roberto. Mas, na política, a gente já viu cada coisa, né? Gente se xingando, candidatos se chamando de tudo e mais um pouco, e depois você vê todo mundo junto. Faz parte da política esse jogo todo. Se a pessoa não tiver jogo de cintura, não tem como entrar na política. Tem que ter jogo de cintura. Como dizem alguns políticos experientes e tradicionais na política, não tem ponto final, tem vírgula. Você nunca sabe o que vem por ali depois, né?
só deixando muito claro que são possibilidades. Não estamos dizendo que vão formar um grupo por serem da mesma família, porque o contrário também pode acontecer, pode se manter esse posicionamento, entrar o Roberto Justus lá com a Fernanda Monteiro, né, em um grupo, daí a Evani Justus em outro, e esse pessoal também, o Maurício Lenci, o Ananias e o Jean Colbert também formarem uma outra aliança. Então, tudo pode acontecer na política e a gente vai aguardando e vai trazendo todos os desdobramentos por aqui. Então, isso não é para qualquer um, né? E existem outros cenários e esses cenários também ajudam a entender, nesse momento, a intenção de votos. Isso porque a pesquisa de opinião também realizou perguntas com respostas estimuladas, onde são colocados os nomes dos possíveis candidatos. Veja como ficou o resultado em um primeiro cenário com o nome de 8 possíveis candidatos. Maurício Lenci tem 24,3% da intenção de votos. 22,6% dos eleitores disseram que votariam na ex-prefeita Evani Justus. 13,8% votariam em Fernanda Monteiro. 10,5% dos eleitores não sabem ou não responderam à pergunta. 10,3% votariam em José Ananias dos Santos. 5,9% não votariam nos candidatos apresentados. 5,4% votariam em Beto da Pantene. 3,3% em Dariane da Detrisul. 2,4% em Nilson Roden. E 1,5% em Jean Colbert. E aqui vale reforçar também, né, aquilo que a Diana falou no cenário anterior sobre o grupo hoje que se forma. Então tem o Jean Colbert, tem também o José Ananias e tem também o Maurício Lenci. Então se você soma... E Beto da Pantene também, que é um empresário da cidade, né? Pantene, que é uma loja da cidade. Então todos esses personagens, vamos colocar aqui, né, estão em um mesmo grupo, todos se colocaram à disposição da prefeitura e aí, vendo essas pesquisas, é que também ajuda a se determinar que candidato o grupo vai lançar. Então, a gente vê aqui um dos exemplos, né? Se você somar aí o que esse grupo, que se autodenomina, então, como um grupo nesse momento, se você somar a intenção de votos, você vai ver que a preferência acaba sendo significativa para esse grupo político na cidade. Então, pode, por exemplo, nesse momento, indicar que o nome que deve ser apresentado pelo grupo é o do Maurício Lenci. Mas, Tony, o jogo só está começando. Exatamente. Então, isso aí pode mudar. A gente viu que mais de 80% da população sequer indicou um nome. Então, claro, tudo ainda é um momento de estudo e é claro que vale reforçar o que a gente fala desde a primeira pesquisa que a gente apresenta aqui. Também leva em consideração deputados estaduais e federais que irão determinar o seu apoio a um candidato e também o governo do estado. O candidato do governador, se é que o governador vai apoiar algum candidato na cidade de Guaratuba, também pode abocanhar uma boa parte desses votos dos indecisos. Até porque a aprovação do Ratinho Júnior é muito grande, né? É claro que vai influenciar. Mas somados aqui, essas pessoas que se colocaram à disposição, a coisa já começa a mudar mesmo, né? Tem um empate técnico ali, né, Diana? É bom também a gente está falando desse grupo aqui, mas tem outros nomes fortes, Sim. né? Dada essa pesquisa aqui da Estimulada 1, né, esse cenário 1 da Estimulada, que é Evani Justus e também Fernanda Monteiro. Então, realmente, aparentemente, são 3 grupos concorrendo à prefeitura. E vamos ver como é que vai se desenrolar aí nos próximos dias. Eu não vou cravar que são 3, né? Vamos conferir como é que vai se desenrolar isso com o passar dos dias, com a proximidade também das eleições. Ainda não tem nada oficial, né? A gente está com todas essas questões aqui, jogando todos os personagens na mesa. Então, vamos dar uma olhada como é que vai seguir essa caminhada aí na Prefeitura de Guaratuba. Bom, reforçar uma coisa, Tony. Na cidade de Guaratuba, o prefeito Roberto Justus já teria indicado, então, a pessoa que ele conta como sucessora, que é a Fernanda Monteiro. Sim. Até por isso ela já aparece nas pesquisas como uma das forças dessa intenção de votos na cidade de Guaratuba.